Olá, você se considera uma pessoa boa? Calma, pense bem antes de responder essa questão. Leve em conta qual padrão de bondade está em questão. O padrão de bondade comum do nosso mundo diz o seguinte: a pessoa boa é aquela pessoa que não faz um mal a ninguém, é trabalhadora, vai à igreja, ajuda entidades e é uma pessoa educada com os vizinhos. Esse é considerado uma pessoa boa. Mas e segundo o padrão de Deus que está na sua palavra? Será que você é mesmo uma pessoa boa de acordo com esse padrão? A bondade é uma virtude que aparece para as Escrituras e ela é recomendada a nós. Colossenses capítulo 3, versículo 12 diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de bondade. A palavra bondade significa benevolência, benignidade. Ela vem de um adjetivo no grego que significa aquele que é próprio para uso, algo que é útil, algo que é bom e gentil e agradável, em oposição àquilo que é duro, difícil, rígido ou amargo. Quando algo é bom, esse adjetivo se refere a algo que é agradável. Quando se refere a uma pessoa, é uma pessoa que é benevolente. É muito interessante porque a palavra bondade vem do verbo que significa receber um empréstimo, ou seja, receber um favor, ter uma necessidade suprida. Então, bondade se refere a um altruísmo que permeia a pessoa por completo, suavizando todos os seus aspectos mais ríspidos e duros. E bondade tem a ver essencialmente com a maneira como se deve tratar os outros, uma característica ativa, proativa. Billy Graham define bondade como brandura no trato com outras pessoas, demonstrar uma consideração sensível pelos outros, cuidar de nunca ser insensível aos direitos alheios. A palavra para nós dá a ideia de você manusear uma caixa com copos de cristal muito frágeis, de fina qualidade. Sabe quando você pega aquela caixa e está escrito assim, cuidado, frágil, e você sabe que ali tem coisas muito frágeis e você manuseia com cuidado. É como aquele pai de primeira viagem, e eu me lembro fazendo isso 15 anos atrás, quando você pega aquele bebê recém-nascido no colo, você tem todo aquele medo de manusear aquele bebê. Bondade é essa atitude que reconhece que o outro é valioso, é frágil e precisa ser manejado, digamos assim, com cuidados. Bondade não é aquela educação interesseira. Muitas pessoas aparentam ser bondosas, mas por interesses próprios, não é? Não há um sincero zelo pelo outro. É apenas eu sendo educado porque isso é bom para mim. Isso não é bondade. Bondade não é também ser uma pessoa atenciosa com todo mundo, uma pessoa simpática por natureza, como traço de personalidade, e às vezes a gente confunde uma pessoa atenciosa e simpática como sendo uma pessoa bondosa. Muitas vezes não é. E bondade também não se trata de fraqueza de caráter. Sabe quando a pessoa é mais fraca no seu espírito e medrosa, e aí ela acaba sendo boazinha com os outros, ela tem medo de falar mais alto, ela tem medo de chatear, e a gente acaba dizendo que aquela pessoa é boazinha. Veja, o próprio Deus é bondoso, só que Ele é bondoso em todo o seu poder. O texto de Isaías, capítulo 40, diz o seguinte: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os carregará no colo. As que a amamentam, ele guiará mansamente. Olha que interessante o que esses dois versículos estão nos apresentando. Um poder infinito, um poder de controle absoluto, um braço forte, um braço dominante que tem o galardão, que tem a recompensa, que vem para exercer bondade. Em toda a sua força e poder e onipotência, Deus exerce sua bondade. A imagem aqui é de um pastor segurando um cordeirinho no seu colo, junto do seu próprio coração. Nós também, para sermos bondosos, precisamos ter a força que vem do Senhor. O padrão de bondade das Escrituras é o padrão de Cristo.
É o texto de Mateus 12:20 que diz que ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. Esse versículo usa duas imagens da cultura antiga. A primeira, a do caniço. O caniço, ou uma vara de cana, era usada pelos pastores no campo para fazer um pequeno instrumento musical. Se esse caniço tivesse quebrado ou desgastado, ele era totalmente inútil e podia ser esmagado, pisado e descartado. Um pavio fumegante nada mais é do que uma chama fraquinha, que está quase apagando e que já não era mais útil para dar luz e que podia ser apagada de vez e descartada. Essas duas imagens se referem a pessoas como você e eu, que sofrem, que são espiritualmente fracas, que caíram no pecado, que não têm méritos, que têm uma fé pequena. São pessoas consideradas inúteis pelo mundo e são tratadas como inúteis e descartadas como inúteis. A palavra está dizendo que o Senhor Jesus Cristo, na sua bondade, vem até essas pessoas e não pisa nelas. Não as apaga, não descarta, ao contrário, se aproxima, pega com cuidado, restaura, reaviva, reacende essas pessoas. Essa imagem nos fala da compaixão de Jesus para com os mais humildes, para com os perdidos. Ele não veio reunir os melhores, os mais fortes, os mais legais em volta de si para fazer uma revolução. Jesus veio para os fracos, para os desamparados, para os que estão quase no fim da linha, no fundo do poço, para tirá-los de lá. E Jesus trata essas pessoas com bondade. Ele não condena por sua fraqueza. Ele não recusa, ele não rejeita. Ele não vem com uma mão pesada. Ao contrário, trata bondosamente até que a necessidade delas apareça, seja exposta. E aí as portas se abrem para que o Senhor possa tratar e curar essas enfermidades e necessidades. Uma pessoa com quem Jesus teve um encontro e essa pessoa certamente era uma cana quebrada, um pavio que fumega, era a mulher samaritana. Jesus se aproxima dessa mulher, ela está totalmente quebrada. Uma mulher desprezada, que já teve 5 maridos, está junto de um homem que não era seu marido e que está indo buscar água sozinha no poço, num lugar quente, não tem ninguém para ajudá-la, mas o Senhor Jesus Cristo vai até ela e o Senhor Jesus Cristo a restaura. E sabe, como seguidores de Jesus, essa bondade que ele demonstra para a mulher samaritana e para com todos nós, essa mesma bondade nós devemos praticá-la. A bondade que caracterizou a vida de Jesus precisa caracterizar a nossa vida também. Me permita apresentar para vocês algumas manifestações práticas de bondade. Em primeiro lugar, sendo uma companhia confortável. O que eu quero dizer com isso? Pessoa bondosa é aquela pessoa que age e trata os outros com tolerância e faz as pessoas se sentirem à vontade e tranquilas. As pessoas não têm medo de ser quem são, não têm medo de expressar suas ideias e opiniões, porque elas sabem que estão diante de alguém bondoso e compreensivo. A pessoa bondosa, para ser uma companhia confortável para os outros, ela é flexível, ela é paciente, ela não é intransigente, autoritária e nem ameaçadora. Então, é ser sensível ao que os outros são, ao que os outros pensam, ao que estão sentindo, ao que estão falando. Inclusive, o cristão que é bondoso, ele toma todo o cuidado para que a sua própria espiritualidade elevada e madura, suas convicções, não façam os outros se sentirem culpados, diminuídos, envergonhados, porque muitas vezes é isso que o crente faz. Ele esmaga a cana rachada, ele apaga a chama fraca, porque ele é um super crente que coloca os outros no nível mais baixo. Então, uma pessoa bondosa, ela é uma companhia confortável para os outros, as pessoas se sentem à vontade com ele. Segundo lugar, a bondade significa valorizar o outro, valorizar a dignidade pessoal do outro. Veja, não se trata aqui de adular de maneira falsa as pessoas que eu prefiro, mas realmente reconhecer o valor de todos. Dar valor no modo como trato os outros, oferecendo-lhes respeito, atenção, deferência e cuidado. E entendendo que a bondade é uma virtude que procede de dentro de mim para os outros. Se eu sou bondoso apenas com quem eu gosto, se eu saúdo, cumprimento e me aproximo e convivo apenas com quem me agrada,
não há bondade em mim. Não está dentro de mim. Existe algo no outro que me atrai. Eu estou, na verdade, sendo egoísta. Nós fazemos uma dinâmica no nosso projeto com escolas públicas, em que nós chamamos objeto de valor. E nessa dinâmica, cada aluno traz um objeto pessoal de valor. Traz de casa para a aula, sei lá, um ursinho de pelúcia, uma foto, um brinquedo especial, um presente que ganhou de alguém. E aí nós fazemos a seguinte dinâmica, nós perguntamos que valor que aquele objeto tem e por quê, e conversamos sobre como cada um trata o seu objeto. E até eu brinco um pouco, eu pego o objeto de alguém, finjo que vou jogar no lixo, que eu vou pisar em cima e os alunos ficam assustados. Porque nós queremos que cuidem de forma especial daquilo que tem valor. A pessoa bondosa é aquela pessoa que reconhece o valor do outro. E mesmo quando o outro está errado, e a pessoa bondosa tem que corrigi-lo, tem que tentar fazer o outro mudar de opinião, faz isso de forma respeitosa e cuidadosa, não com intimidação, pressão, dominação, não coagindo, ameaçando, mas mantendo aquele respeito e aquela valorização. A pessoa bondosa é uma companhia confortável, valoriza o outro e ela oferece tratamento dócil. A pessoa bondosa nunca trata os outros de forma rude, seja no falar, no modo de agir. Ser afável e respeitoso e gentil ao dirigir-se aos outros é uma marca da pessoa bondosa. Respondendo a eles, demonstrando consideração por eles. Não se trata de maneira alguma de evitar alguém, só porque eu não tenho afinidade ou porque não gosto. Nem tem aquela ideia de eu digo o que eu penso e pronto, como brincam na internet, né? Postei e saí correndo sem me importar com como o outro está se sentindo. Não. A pessoa bondosa se preocupa com a reação do outro, aquilo que ela diz, a como diz, é sensível e atenta à maneira como a outra pessoa possa se sentir. E mesmo que seja necessário, de novo, dar uma palavra dura, faz isso com carinho, procurando amenizar as feridas e dores com outras palavras de estímulo e de consolo. A pessoa bondosa, ela também é branda, sabe com quem? Até mesmo com os opositores. A pessoa bondosa, ela lida com quem se opõe a ela sem ressentimento, sem uma atitude de revanchismo. A pessoa bondosa procura esclarecer a situação, as razões do atrito, da diferença, com brandura, entregando a Deus a tarefa de fazer oposição ao opositor. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, você confronte com brandura aqueles que se opõem a você, para que o próprio Deus possa convencê-los. Já ouviu a expressão ficar armado? Tem gente que facilmente se arma diante de alguém que vai procurar para conversar, confrontar ou até mesmo fazer algo que possa causar um ressentimento. A pessoa se arma e aí ela não está agindo com bondade. Existem pessoas que são pedra no sapato da gente. Temos que ter brandura para com essas pessoas. Tem gente que começa a atacar você do nada, ou talvez alguém na sua casa, na sua família, começa a pegar no seu pé. O Senhor diz, seja bondoso, como o Senhor Jesus Cristo era bondoso. A bondade se aplica então na brandura com os opositores. E em quinto lugar, a bondade também se aplica à empatia com as pessoas que erram. O bondoso, ele não é indiferente com a pessoa que tem falhas e defeitos e imperfeições. O bondoso, ele se entristece com o errante, ora pelo errante para que ele se arrependa. Não faz pouco caso dele, não julga e menos ainda espalha boatos sobre ele. E ao ajudar aquele que está errado, de novo, faz isso com amabilidade, com gentileza, colocando-se antes de tudo como exemplo e referência para a pessoa que vai ser cobrada. A brandura, a empatia, a sensibilidade com aqueles que são imperfeitos. Sexto e último lugar, a brandura envolve também uma atitude compreensiva. Deixa eu tentar explicar para você aqui. Eu estou falando de ser razoável, de levar em consideração a pessoa, em vez de ser simplesmente rígido, exigente e implacável. Tem a ver com examinar com humanidade
de forma razoável os fatos de um caso, não insistindo apenas no rigor da lei. Você deve saber dos fariseus na Bíblia. Os fariseus demonstravam o contrário de ser compreensivos. Eles levavam em conta apenas o rigor da lei, o que era lícito, o que era ilícito, conforme as interpretações deles. Eles não se importavam com a pessoa, a realidade da pessoa, as fragilidades da pessoa. Os cristãos, com frequência, são menos bondosos que os incrédulos. E justamente o que lhes falta é essa atitude compreensiva. Imprudentemente, muitas vezes o crente defende um princípio, impõe um princípio que ele considera bíblico, e às vezes nem é bíblico nada, ou que talvez ele nem conhece direito, mas apenas está tentando fazer prevalecer sua própria opinião sem levar em conta a pessoa, a sua realidade, a sua origem, as suas dificuldades. Então, como é que os outros nos veem? Será que eu pareço uma pessoa rígida, obstinada, inflexível? Ou eu sou alguém agradável, humano, disposto a compreender a realidade da pessoa, a necessidade, as suas fraquezas? Muitos crentes se parecem mais com os fariseus do que com o próprio Jesus, tentando enfiar a goela abaixo suas próprias opiniões e tradições religiosas, atropelando corações, sentimentos, emoções, sem o mínimo de consideração, gentileza e sensibilidade. O cristão, ele é bondoso. Ele é compreensível, ele dá ouvidos à razão, ele é imparcial, mas ele também é humanitário e solidário. Ele não é rígido e exigente com os outros, ele é amável e atencioso e ele busca compreender as pressões que a pessoa passa, as incertezas que ela tem e leva em conta todos esses favores, esses fatores. Então nós temos aqui algumas situações práticas, formas práticas de manifestar bondade, sendo uma companhia confortável, valorizando o outro, dando tratamento dócil a todos, sendo brando com quem se opõe, sendo simpático e empático com quem erra e tendo uma atitude compreensiva, humana para com todas as pessoas. Quero sugerir alguns passos práticos para você buscar e experimentar a bondade na sua própria vida. Primeiro, decida desenvolver bondade. Decida de fato ser uma pessoa amável e sensível no trato com outros. Eu digo isso porque nós muitas vezes buscamos outras virtudes como amor, alegria, domínio próprio, santidade e a bondade muitas vezes não é vista como uma virtude necessária. E as Escrituras estão cheias de ensinamentos sobre essa questão. Decida ser uma pessoa bondosa. Segundo, ouça a avaliação de pessoas que conhecem bem. Nós temos PhD na arte de enganar a nós mesmos. Qualquer pessoa que se perguntar, será que eu sou uma pessoa boa? A resposta que vai ser dada para mim mesmo é sim, eu sou uma pessoa boa. Mas se nós irmos até pessoas que nos conhecem bem e ouvir delas sobre quem nós somos, chegaremos mais perto da verdade. E talvez alguém pode dizer assim, você é um pouco autoritário, obstinado, você é meio grosseiro, áspero, ríspido, você às vezes procura intimidar, dominar os outros, impor a sua própria personalidade. Nem sempre a gente se sente bem na sua presença, às vezes parece que você está julgando, está olhando as falhas dos outros, as fraquezas dos outros, tentando o tempo todo corrigir os outros. E aí você tem uma constatação externa a você do quanto você tem sido bondoso ou não. Depois de decidir ser bondoso e ouvir a avaliação de outras pessoas, busque a avaliação do próprio Espírito. Peça que o Espírito Santo traga à sua mente, traga à tona situações específicas e práticas que você não está demonstrando bondade. Não de forma geral, eu não tenho sido uma pessoa tão boa, não. Que o Espírito Santo, e você ore por isso, te mostre com quem você não tem sido bondoso. Como, em que momento, por que está faltando bondade? Clame para que Ele te mostre e clame para que o Senhor te dê a virtude prática da bondade. Para que através de você colocar a bondade na sua lista de oração, o Espírito Santo produza esse fruto em você. E aí você pode refletir nas Escrituras, no ensinamento bíblico, porque a palavra de Deus é poderosa. Quando vamos até ela,
ouvimos, lemos, entendemos a sua instrução e memorizamos, o Espírito Santo vai usar essa palavra para mexer conosco, com quem nós somos. Uma passagem bíblica que eu convido você a refletir é a passagem de Lucas capítulo 10, que é a história, a parábola do bom samaritano. Você deve conhecer aquela parábola em que Jesus fala de um homem que foi assaltado, espancado e largado como semi-morto numa estrada, e por aquela estrada 2 religiosos passam a distância, se afastam, não fazem nada, mas Jesus diz assim: certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem. E isso é bondade, é você ir até perto, próximo das pessoas, inclusive as pessoas estranhas, as pessoas com quem você não tem afinidade. E aí Jesus disse que aquele bom samaritano vê e se compadece dele. Ele presta atenção, ele se aproxima, ele presta atenção e ele sente compaixão. E aí ele entra em ação. Lucas 10:35, Jesus diz assim: aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Jesus estabelece aqui o que significa amar o próximo, o que significa de fato ser bom para com o outro. Ao ler essa parábola, você pode meditar nela e pedir que o Espírito Santo te faça uma pessoa parecida com esse padrão que ele estabeleceu. Eu queria terminar essa reflexão com um último tópico. Qual é a razão principal para você ser uma pessoa bondosa? Qual é a razão central? Qual é a motivação verdadeira? Eu sugiro o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 5, que diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Sabe o que esse versículo está nos ensinando? Que quanto mais perto você estiver de Deus e maior consciência da proximidade de Deus você tiver, maior será o teu coração para os outros. Saber com certeza que o Senhor está diante de mim, noite e dia, em todos os lugares, situações. Saber que o Senhor conhece as minhas palavras, ações, que Ele conhece até mesmo meus pensamentos. Isso afeta profundamente quem eu sou. E essa noção prática de Deus em todas as áreas da vida, essa consciência divina me levará a ser bondoso nos meus relacionamentos. É como se Paulo aqui em Filipenses estivesse dizendo mais ou menos o seguinte: o Senhor está atrás de mim, observando como me comporto nas várias relações que tenho com as pessoas hoje. Você terá relacionamentos na sua casa, durante a semana de trabalho, na escola. Que tal você decidir pensar que perto está o Senhor o tempo todo e Ele está ali com você, contando com você, esperando que você seja bondoso e te fortalecendo para que a bondade de Cristo seja a sua bondade. A bondade que fez Cristo não esmagar a cana quebrada, não apagar o pavio que fumega. Essa mesma bondade é a bondade que Ele espera que você reproduza na sua vida. Que essa virtude de caráter possa transbordar de você e a vida do Espírito transbordará através disso. A bênção sem medida invadirão o nosso coração e irão abençoar as vidas ao nosso redor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Vamos orar? Graças te dou, Senhor, por esse tempo de reflexão, entendimento e aprendizado da Tua Palavra. Que a bondade do Senhor, a bondade do Teu Filho Jesus, seja a bondade refletida em nosso caráter, em nossos relacionamentos. Que sejamos bondosos com os outros como o Senhor é conosco, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Fique com Deus, que Deus abençoe grandemente sua vida.